E curiosamente está entrando também no assunto uma terceira figura feminina. A gente tem a ex-primeira-dama, a gente tem a atual primeira-dama e a gente tem a pessoa que quer ser a próxima primeira-dama, que no caso é a mulher do Flávio Bolsonaro, que começou também a fazer postagens em relação a esse episódio entre Flávio Bolsonaro e o vídeo da Michelle Bolsonaro. A gente tem, está aí o post da Fernanda Bolsonaro, ele é uma reação já a uma postagem que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez também, e ela publicou um versículo que fala sobre falsa testemunha. E horas depois, a esposa de Flávio Bolsonaro, Fernanda, fez outra referência a outro trecho bíblico sobre língua mentirosa. Eu tenho aqui o trecho completo em que ela fala, porque é desse trecho, desse versículo, porque é interessante. Ele diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. E aí vem a lista: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Esse foi o post da Fernanda Bolsonaro, mulher do Flávio Bolsonaro. Carla, a gente vai percebendo aí a participação de 3 figuras femininas nessa intriga política, nessa intriga familiar também no clã Bolsonaro. Queria te ouvir um pouco sobre isso também, o que isso tudo significa. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Dani, Saca e a todos. Mauro, olha, a Fernanda Bolsonaro, a esposa do Flávio, ela tem se tornado de fato um personagem nessa questão, inclusive quando houve o vídeo da Michelle ali, a Fernanda foi uma das pessoas que respondeu e, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro a repostou. O Eduardo que ele foi aconselhado a não responder naquele calor do momento, mas ele deu os recados através da Fernanda. E a Fernanda assumiu, digamos assim, a reação mais bélica, né? O Flávio tentou, no que a gente já discutiu aqui ontem com aquele pedido de desculpas, tentou, né, mostrar uma sinalização de que não queria mais a briga, mas a Fernanda se posicionou tentando colocar ali uma linha para que os ataques da Michelle parassem. Como é que tá agora? Hoje eu tive uma conversa ali com alguns integrantes da pré-campanha do Flávio e eles relataram o seguinte: Mauro, eles estão tentando olhar o lado, né, do copo cheio, digamos assim. A Michelle... Eles receberam um baque, foi um tiro, foi surpreendente, isso a gente também já falou aqui. Só que no partido existiu uma reação, e eu falando agora com umas fontes ligadas ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que esse tiro interno foi um erro estratégico da Michelle. Então, um tiro interno que acabou fazendo com que algumas peças importantes do partido acabassem ficando, digamos assim, mais fechado com o Flávio nesse sentido. Então, hoje no PL, o Valdemar da Costa Neto voltou ao Brasil, né? Ele estava em Miami, ele voltou dando declarações ali no aeroporto que ele ia trabalhar para essa recomposição, disse com todas as letras, Mauro, se a gente brigar, a gente vai perder a eleição, a gente vai precisar buscar essa união. E agora eles estão nesse momento, a Fernanda vai usar esse papel de tentar fazer o contraponto contra o discurso, né? Se a gente lembrar, muito importante a gente lembrar, a mensagem do Flávio no pedido de desculpas para Michelle, ele começa, Mauro, com sou casado há 16 anos. O que é essa mensagem? Dizendo, olha, ela está dizendo que eu desrespeitei uma mulher. Isso vai pegar mal no eleitorado feminino. Eu vou pegar a mulher que eu tenho ao meu lado e fazer com que ela mostre que eu sou um cara legal e não desrespeito as mulheres. Então, essa foi a mensagem e está sendo esse o uso político também da esposa dele, que está aparecendo, como você colocou aí, como um personagem. Bom, o que agora eu estou apurando nesse momento, porque tenho uma informação aqui de que poderia existir a possibilidade do Flávio, que está aqui em Brasília, hoje, ir à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, como advogado, tem uma entrada ali, Mauro, tem essa possibilidade. Mas não está confirmado, eu acabei de falar com uma fonte que falou que ainda não tinha chegado essa informação. Estamos aguardando ver se o Flávio vai até a Michelle. E aí há, nesse momento, a expectativa de alguns aliados de que aconteça essa conversa entre eles. Flávio, que vai, nesse final de semana, para a Argentina, vai ter um encontro com o Milei.
Na próxima semana tem um encontro com as mulheres, que ele fez o convite público nesse pedido para a Michelle aí, né, Mauro? Até com uma pressão também dizendo, olha, eu estou estendendo a mão para você. E depois ele vai para os Estados Unidos. Os aliados, as integrantes da pré-campanha dizem, essa conversa vai ter que acontecer em algum momento, só que eles estão usando, Mauro, o calendário. Eles estão dizendo assim, tem 29 dias para a convenção, que vai ser no dia 25 de julho. Até lá, essa conversa pode acontecer. E o que eles estão querendo reforçar? Que apesar dessa crise, que é uma crise, sim, que foi grande, que tem potencial de ter ainda mais estragos, há tempo para poder, a candidatura do Flávio é irreversível, que diz a pré-campanha, evidentemente, eles têm que dizer isso mesmo, né? E que eles vão conseguir trazer a Michelle para a campanha ainda. Então, eles estão tentando limpar um pouco desse estrago. A mensuração de redes sociais deles, eles mostraram que teria sido mais negativo para a Michelle do que para eles ali. A Dani escreveu também sobre isso, né? Deu uma embaralhada ali na cabeça deles em relação a isso. Só que eles acham que eles vão ter esse tempo para trabalhar a favor deles e vão conseguir acabar trazendo. E aí a gente tem que ver se esse encontro acontece agora, hoje, eventualmente, antes do Flávio ir para a Argentina ou nesse intervalo. Mas eles estão considerando que eles têm até a convenção do dia 25 de julho, ou seja, eles têm aí 29 dias, né, pela conta deles, que eles, mais ou menos isso, né, para poder fazer com que a Michelle, de alguma forma, mostre esse apoio para a candidatura do Flávio. Mas tem muita coisa para rolar e pelas mensagens que você mostrou aí, a ex-primeira-dama ainda parece bem disposta a marcar ali o seu território, Mauro. E aí, só mais uma última informação, que ontem circulou entre alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de Michelle falar que não gostaria mais da vaga ao Senado, e isso foi lido por alguns aliados do ex-presidente como ela tentando se cacifar ali por uma coisa maior, não a presidência, mas uma, talvez, quem sabe, vice do Flávio Bolsonaro. E isso também é uma tese que circula no PL. O presidente Valdemar da Costa Neto não é um dos mais entusiastas disso, né? E também tem gente que diz que a Michelle não aceitaria. E aí, por outro lado, na pré-campanha do Flávio, esse cenário, que não é provável hoje, caso chegue a acontecer, né, eles veem como positivo. Eles acham que uma eventual entrada da Michelle na chapa poderia estancar, de fato, essa crise e trazer alguns resultados. Mas tudo isso ainda, Mauro, em um cenário de debater a crise, né? Então, naquela fase do gerenciamento de crise, vendo todas as possibilidades, ainda longe de qualquer decisão concreta nesse sentido.